Então, né, continuando, além das duas regras que a gente já viu, então, né, o uso do latim como nome científico, pronome científico, e o destaque no texto, né, agora nós vamos falar sobre a escolha do nome científico em si mesmo. O nome científico ele vai ser um binômio. Tá? O que isso quer dizer? Bi2. Nome vem de nome. Certo? Então o nome científico ele vai sempre, o nome científico de uma espécie, né? A espécie é o grupo mais básico da classificação, né? Tudo começa pela espécie, por assim dizer, né? Já vou apresentar para vocês um conceito de espécie, certo? A gente vai falar sobre a espécie, o conceito de uma espécie, mas a espécie é o grupo mais básico da classificação. Então o nome científico de uma espécie ele vai ser composto por duas palavras, sempre duas palavras. Certo? Existem alguns casos que pode ser usado 3 palavras, quando a gente fala de subespécie e tal, mas não vamos entrar nessas questões, porque elas são potencialmente complicantes e muito provavelmente não vai ser cobrado nada disso no Enem e no vestibular, certo? Então a gente vai trabalhar com a espécie. Então a espécie é um binômio, são duas palavras, certo? Essas duas palavras, a primeira palavra inicia com maiúsculo, e a segunda não, certo? Essas duas palavras, né, de preferência, né, a primeira palavra, não de preferência, mas não de preferência, mas obrigatoriamente, a primeira palavra é referente ao gênero. O gênero é o grupo maior ao qual a espécie está inserida. Então essa primeira palavra já nos informa sobre o gênero da espécie, certo? Por exemplo, nesse caso, o gênero homo, que em latim significa homem. A segunda palavra do nome científico, ela é um epíteto. O que isso quer dizer? Ela é um adjetivo. Ela é uma palavra que qualifica, que dá uma qualidade ao gênero. Por exemplo, em Homo sapiens, né, homem, sapiens, que pensa, inteligente, né? O homem que é inteligente. Há controvérsias, né? É o nome científico da nossa espécie, mas há quem diga que talvez nós sejamos o homem que pensa. Mas enfim, esse é o nome científico da nossa espécie, né? E aqui nós temos a palavra habilis, que significa habilidoso. Então, o homem habilidoso é referente ao primeiro hominídeo, né, que a gente tem certeza que usou ferramentas, que criou ferramentas e usou elas, né? Se criou de forma direta ou simplesmente pegou, né, uma pedra, um graveto e usou como ferramenta, a gente não tem total certeza, mas a gente sabe que esse cara usava ferramentas. Então, Homo habilis, tá? Agora, nem sempre, né? Nem sempre o epíteto ele vai ser um adjetivo. Às vezes o epíteto pode ser uma homenagem. Por exemplo, aqui em Trypanosoma cruzi, a palavra cruzi é cruz em latim. Essa é uma homenagem feita por Carlos Chagas, que foi o médico e cientista brasileiro que identificou o organismo. E ele fez uma homenagem ao seu professor, o Oswaldo Cruz. Então ele pegou o sobrenome do Oswaldo Cruz, é assim que uma pessoa é denominada na ciência, pelo seu sobrenome, né? Então usou o sobrenome para a identificação desse protozoário, né? O protozoário causador da doença de Chagas, certo? Então, nesse sentido, tá? Nós temos a classificação, tá? Do nome científico. Duas palavras, a primeira é referente ao gênero, a segunda é um epíteto, que pode ser até uma homenagem. No mundo moderno, né, existe financiamento para pesquisas. Então, em vários países, por exemplo, tem famílias poderosas que financiam pesquisas e, em contrapartida, quando é descoberto um ser vivo novo, por exemplo, micro-organismo, bactérias, o epíteto é usado o nome da família. Eu não tenho total certeza dessa informação, mas já ouvi dizer que a família Rockefeller, por exemplo, dos Estados Unidos, que é uma família de muito poder, financiou pesquisas científicas e em algumas bactérias, né, foi colocado o epíteto do nome da família, certo?